A partir de agora, iremos dar uma olhada no que esta equipe de cientistas da NASA disseram sobre os anéis do Sol e o porquê da Terra não ter se tornado uma super-terra. A vasta profundidade do espaço é algo que muitos de nós lutamos para compreender. Embora não seja surpreendente que, com uma área tão grande para explorar, de tantas maneiras diferentes, haja tanto que ainda não sabemos. Os constantes desenvolvimentos e progresso são empolgantes para dizer o mínimo, e cada parte da pesquisa alimenta os projetos maiores que a comunidade astronômica está enfrentando como um todo. Antes da Terra e os outros planetas em nosso sistema solar existirem, o Sol pode ter sido cercado por anéis gigantes de poeira semelhantes aos de Saturno, de acordo com um novo estudo. Esses anéis de poeira podem ter impedido a Terra de crescer e se tornar uma super-terra, um tipo de planeta que tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e até 10 vezes sua massa, de acordo com a NASA. Astrônomos descobriram super-terras orbitando cerca de 30% das estrelas semelhantes ao Sol em nossa galáxia. A ocorrência de super-terras em tantos outros sistemas solares deixou os astrônomos com algumas perguntas sem resposta. A saber, se as super-terras são super comuns, por que não temos uma no sistema solar? André Isidoro, astrofísico da Universidade Rice em Houston, Texas, disse em um comunicado. Para descobrir isso, Isidoro e seus colegas criaram um modelo de simulação de computador da formação do sistema solar, que emergiu das cinzas de uma nuvem de poeira e gás desmoronada conhecida como nebulosa solar, relatou anteriormente a Live Science. Suas simulações sugeriram que elevações de pressão, ou regiões de alta pressão de gás e poeira, teriam cercado o Sol infantil. Essas áreas de alta pressão provavelmente resultaram quando as partículas se moveram em direção ao Sol sob sua forte atração gravitacional, aqueceram e liberaram grandes quantidades de gás vaporizado. As simulações mostraram que provavelmente havia 3 áreas distintas onde as partículas sólidas se vaporizaram em gás, chamadas de linhas de sublimação. Na linha mais próxima do Sol, ou zona mais quente, o silicato sólido se transformou em gás. Na linha média, o gelo teria se aquecido o suficiente para se transformar em gás, e na linha mais distante, o monóxido de carbono tornou-se um gás. Partículas sólidas como poeira colidiram com essas saliências e começaram a se acumular, mostraram as simulações. O efeito do aumento de pressão é que ele coleta partículas de poeira, e é por isso que vemos anéis, disse a coautora André Isela, professora associada de Física e Astronomia da Universidade Rice, em um comunicado. Se esses choques de pressão não existissem, o Sol teria engolido rapidamente as partículas, não deixando nenhuma semente para os planetas crescerem. É preciso algo para deter, a fim de dar-lhes tempo para crescer e se tornar planetas, disse Isela. Com a idade, o gás e a poeira ao redor do Sol esfriaram, e as linhas de sublimação se aproximaram do Sol. Esse processo permitiu que a poeira se acumulasse em planetesimais, ou sementes de planetas do tamanho de asteroides, que poderiam então se juntar para formar planetas. Nosso modelo mostra que os solavancos de pressão podem concentrar poeira, e os solavancos de pressão em movimento podem atuar como fábricas planetesimais, disse Isidoro. Os choques de pressão regularam a quantidade de material disponível para formar planetas no interior do sistema solar, disse ele em um comunicado. De acordo com as simulações, o anel mais próximo do Sol formava os planetas do sistema solar interno, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. O anel do meio acabaria por se tornar os planetas do sistema solar externo, enquanto o anel externo formaria os cometas, asteroides e outros pequenos corpos no cinturão de Kuiper, a região além da órbita de Netuno. Além do mais, os pesquisadores descobriram que, se simulassem a formação retardada do anel do meio, as superterras podem ter se formado no sistema solar, no momento em que o aumento de pressão se formou nesses casos. Uma grande quantidade de massa já havia invadido o sistema interno e estava disponível para fazer superterras, disse Isidoro. Portanto,
O momento em que essa colisão de pressão média se formou pode ser um aspecto-chave do sistema solar. As descobertas foram publicadas na revista Natureza e Astronomia. A Lua foi observada por humanos por eras. Nossos ancestrais pré-históricos teriam olhado para a Lua e para as milhares de estrelas que se espalham pelo céu. Desde então, nos perguntamos o que são e se um dia seríamos capazes de alcançá-los. É sabido que a Lua é o segundo objeto mais brilhante no céu depois do Sol. Pela primeira vez, amostras de solo colhidas na Lua confirmaram a presença de As amostras de solo colhidas pela primeira vez na Lua confirmaram a presença de água por lá. A descoberta foi feita pela sonda chinesa Tian-5. Há quase um mês, a cápsula com 1,7 kg de material colhido na Lua pousava no deserto da Mongólia. Foi a primeira vez desde 1976 que amostras retiradas do solo lunar voltaram à Terra. O material valioso foi enviado a Pequim, onde começaram as análises de laboratório. Agora, veio a primeira grande descoberta. Cientistas detectaram água líquida em uma amostra de rocha na proporção de 120 partes por milhão. Na última década, vários estudos já tinham detectado a presença de água na Lua, mas eram todos baseados em medições ou observações orbitais. Esta é a primeira vez que a confirmação vem de um material colhido no local. A presença de água na Lua pode facilitar futuras missões, e até a fixação de uma base permanente no satélite natural da Terra. Da água é possível extrair oxigênio. Meio século depois da missão da NASA que enviou o homem à Lua, a corrida espacial volta a ganhar impulso. Para 2022, estão previstas 2 missões não tripuladas dos americanos e uma dos russos. Os chineses continuarão fazendo experimentos com a sonda que foi a responsável por enviar as amostras à Terra. Para 2025, a NASA planeja enviar uma missão tripulada à Lua. No mês passado, um estudo de cientistas australianos indicou que os primeiros 10 metros de profundidade da superfície lunar poderiam fornecer oxigênio suficiente para sustentar toda a população da Terra por um período de 100 mil anos. Mas ainda não existe tecnologia capaz de extrair o gás das rochas. A equipe de pesquisa chinesa observou sinais de água em dados de reflectância espectral da superfície lunar, obtidos pela sonda Tian-5, fornecendo a primeira evidência da detecção de água na Lua. Diversas observações orbitais e medições de amostras apresentaram evidências da presença de água na Lua, contudo, nenhuma medição tinha sido realizada na superfície lunar até então. Um espectrômetro mineralógico lunar a bordo da sonda chinesa realizou medições de refletância espectral do regolito e de uma rocha, fornecendo a possibilidade de detectar água na superfície lunar. A análise espectral quantitativa indica que o solo lunar no local de pouso da sonda chinesa possui menos de 120 partes por milhão de água, atribuído principalmente ao vento solar. Já a rocha, que também foi analisada, apresentou uma absorção de aproximadamente 180 partes por milhão de água, sugerindo uma fonte adicional de água do interior lunar. Estes resultados mostram que a rocha pode ter sido proveniente de uma unidade basáltica antiga e ejetada ao local de pouso da Tian-5, sendo assim, o menor teor de água do solo, em comparação com o maior teor de água do fragmento da rocha. Sugere que ocorreu a desgaseificação do depósito do manto abaixo do local de pouso da Tian-5.